Tudo bem, pessoal? Este é o canal do Rect Ratio, um canal especializado em direito internacional em todas as temáticas relacionadas, como direito internacional dos direitos humanos, direito humanitário e direito penal internacional, comigo e com a professora Natália França. Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Aliás, é exatamente sobre o nascimento do direito penal internacional que falarei neste vídeo. A conscientização sobre a responsabilização individual por crimes lesa humanidade no âmbito internacional é resultado de um longo processo histórico e jurídico gradativo. No distante ano de 1474, ocorreu um dos acontecimentos históricos que marcam a mencionada caminhada rumo à tipificação dos crimes internacionais. Ao menos foi uma tentativa, quando o então arquiduque da Áustria determinou a instalação de um tribunal composto por 28 juízes originários de reinos aliados, dentre os quais Áustria, França e Berna, para que fosse submetido a julgamento o então governador Peter von Hagenbach, da cidade de Breisach, no Alto Reno, atualmente região alemã de Breisach am Rhein, distrito da Alta Floresta Negra, ou Schwarzwald, estado de Baden-Württemberg. A acusação, crimes contra a lei dos homens e de Deus, ou seja, cometimento de violência de massa contra os habitantes da região. Sua defesa à época valeu-se do argumento do cumprimento de ordens superiores. Outro precedente histórico importante que deve ser mencionado, após a Primeira Guerra Mundial, refere-se à criação de um tribunal especial para julgar o Kaiser alemão Guilherme II, sob a acusação de ter cometido ofensas supremas contra a moral internacional e também contra a autoridade sagrada dos tratados. A base jurídica utilizada foi o artigo 227 da Conferência de Paris, ou também conhecido como Tratado de Versalhes de 1919, e que estabeleceu o seguinte, abre aspas, as potências aliadas e associadas acusam Guilherme II de Hohenzollern, ex-imperador da Alemanha, por ofensa suprema contra a moral internacional e a autoridade sagrada dos tratados. Um tribunal especial será formado para julgar o acusado, assegurando-lhe garantias essenciais do direito de defesa. Uma das questões legais debatidas ao final da primeira conflagração mundial, que durou entre 1914 e 1918, dizia respeito exatamente à possibilidade da Holanda, país para onde fugir o Kaiser Guilherme II, dever extraditá-lo. Ora, em primeiro lugar, os Países Baixos não eram signatários do Tratado de Versalhes. Como segundo argumento, não existia qualquer crime internacional tipificado, prevendo a prisão, o processamento e o julgamento de indivíduos por crimes contra a humanidade ou crimes contra a paz, no plano internacional. Ainda assim, em 1920, foi realizado o chamado Tribunal de Leipzig, julgamento de criminosos de guerra alemães, vale dizer, foram acusados e julgados 21 oficiais. Conforme a opinião de alguns especialistas, historiadores e juristas, como Cryer, Freeman, Robinson e Wilmhurst, o Tribunal de Leipzig fracassou, uma vez que seus resultados foram questionáveis, já que marcados por absolvições duvidosas e sentenças lenientes. Um outro fato que deve ser lembrado de alta relevância, enquanto precedente por contribuir para o fortalecimento da posterior visão sobre a necessidade de que já havia passado da hora para o reconhecimento e a tipificação dos crimes internacionais, foi o genocídio do povo armênio, cometido pelo Império Otomano entre 1915 e 1923, e que levou à morte cerca de 1,5 milhão de vítimas. Um fato histórico tem grande importância neste contexto. O jovem armênio Sogomon Tehlirian, sobrevivente do mencionado genocídio, e que teve toda a sua família exterminada pelo regime dos jovens turcos,
que governava o Império Otomano durante o genocídio armênio, assassinou Mehmed Talat, também conhecido como Talat Pasha, considerado um dos arquitetos do extermínio dos armênios na cidade de Berlim, em 15 de março de 1921, tendo sido absolvido. Hoje, herói nacional do povo armênio, seu ato despertou alguns debates, suscitado, dentre outros, por Rafael Lemkin, criador do termo genocídio. Como era possível que um homem pudesse ser julgado por matar um outro homem, mas a lei não punir o extermínio de todo um povo? No ano de 1918, foram realizadas algumas cortes marciais extraordinárias, sem resultados contundentes. O Tratado de Sèvres, de 1920, também previa julgamentos sem qualquer efeito prático, especialmente após a aprovação do Tratado de Lausanne, de 1923, que concedeu anistia geral aos otomanos, até então responsabilizados. No ano de 1927, a Associação Internacional de Direito Penal propôs à Sociedade das Nações a criação de uma Câmara Criminal na Corte Permanente de Justiça Internacional, CPJI. A ideia foi logo rejeitada, conforme explica o professor Alexis Couto de Brito, pois, abre aspas, ainda não existia um direito internacional penal reconhecido por todas as nações, fecha aspas. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, e a invasão da Polônia, um Estado soberano, pela Alemanha nazista, ao que devemos considerar também a ocorrência do extermínio do povo judeu da Europa e de outros povos e grupos humanos, como as etnias Sinti e Roma, conhecidos no Brasil e em outros países como os ciganos, da população LGBTQIA+, dos membros dos movimentos de resistência nos países ocupados, além de toda a oposição política aos nazistas, como comunistas, socialistas, social-democratas, dentre outros, um importante documento foi firmado entre os aliados e hoje conhecido como a Carta de Londres, de 8 de agosto de 1945, e que criava o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, International Nuremberg Military Tribunal, INMT. Na verdade, este documento resultou da Declaração de Moscou, de 30 de outubro de 1943, também firmada entre Estados Unidos da América, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Grã-Bretanha. E estabeleceu 2 compromissos. Primeiro, que deveriam ser realizados julgamentos dos criminosos de guerra do eixo nos países onde teriam perpetrado os seus crimes. E segundo, que os principais criminosos de guerra, cujos crimes não apresentassem uma referência ou localização geográfica específica, deveriam ser punidos segundo decisão conjunta dos aliados. Lançavam-se, assim, as bases fundamentais para que o primeiro tribunal criminal internacional da história, ainda que ad hoc, fosse realizado, o Tribunal de Nuremberg, na cidade que leva o mesmo nome, na região da Francônia, símbolo do nacionalsocialismo durante os 12 anos nos quais o nazismo durou. Sobre tal corte, que falaremos no próximo vídeo, afirmou Telford Taylor, um dos membros do time da acusação norte-americana, abre aspas, arrisco-me a prever que com o passar do tempo ouviremos mais do que imaginamos sobre Nuremberg e que, realmente, a conclusão dos julgamentos marca o início e não o fim de Nuremberg como uma força política, legal e moral. Bem, fico por aqui. No próximo vídeo, voltarei a falar dos tribunais de Nuremberg e também do Tribunal de Tóquio. Acesse e compartilhe os vídeos do Recta Rácio. Até breve.